A realidade hoje, meu querido João Bahia, é Lúcio Rodrigues, vamos falar sobre ele. Falando sobre profissionais da terra, Elton, nosso querido Elton Serra, ele trouxe um dado que eu estava discutindo com meu amigo Ítalo Abreu, que trabalha lá no Zona comigo, na sexta-feira em uma mesa de bar, velho. E ele falou, bicho, você já parou para pensar tamanho da população do Uruguai e quantos jogadores eles revelam para o futebol mundial? E aí Elton traz aqui, ó, que a população do Uruguai, contando imigrantes, é de 3,4 milhões de habitantes. Esse dado deixa cada vez mais impressionante a capacidade do Uruguai de produzir bons jogadores para o mundo. E aí ele coloca na tela aí o Lúcio Rodrigues. Você já pensou nisso, velho? É muito jogador. Olha quantos jogadores tem no futebol mundial uruguaios. E bons jogadores, tá? E bons jogadores. Sim. Muitos bons jogadores. E é um lugar, teoricamente, é um lugar pequeno e que revela muita gente boa, né? E que tem que fazem um papel bom aí dentro do futebol mundial, justamente no papel onde o Brasil deixou de fazer, né? Que é de revelar as rencas, as pencas, bons jogadores. Mas revela. Hoje a gente tem jogadores razoáveis. Pro que tínhamos antes, tínhamos jogadores razoáveis. Mas eu acho que é uma safra muito boa do futebol uruguaio. E essa safra ela só tende a melhorar. É isso aí. João, vou colocar aqui na tela. Nosso querido Vini do portal Bahia trouxe em collab contigo ontem a notícia de Lúcio Rodrigues. Deixa eu só ler antes de passar a pelota. Dizendo que a atualização, conforme apuramos e cravamos ontem em primeira mão, a chegada de Lúcio. Também cravamos a chegada do atleta em São Paulo. A informação foi divulgada no vídeo de Sou Mais Bahia. Junto comigo, sim, Lúcio está no Brasil, mais precisamente em São Paulo. A atualização, Lúcio já está em São Paulo. E se tudo der certo, deve desembarcar em Salvador até quarta-feira. Meu querido João Bahia, o que é que você sabe sobre Lúcio Rodrigues? Fala com o povo. Bom jogador, meia atacante, joga por fora, né? Do jeito que Rogério gosta, pelos dois lados do campo. Bom passe, bom drible, boa finalização. É um cara que faz as coisas que pode fazer as coisas da melhor maneira possível. A informação que a gente tem de uma fonte fidedigna que o jogador está em São Paulo para realizar exames médicos, tá? Informação dada em primeira mão pela gente e junto com o Vini do Portal Bahia, tá? Deve estar desembarcando em breve. A gente também recebeu informação hoje no finalzinho da tarde que já chegaria para treinar, então dão até previsão de estreia, mas eu quero deixar isso baixo por enquanto, né? Eu acho que o jogador chega para agregar, Bárbara. É aquela coisa que a gente fala de o jogador que sobe o nível. O nível está aqui com o Lúcio, sobe o nível, porque a gente estava pensando muito num Bahia de G10. O Bahia surpreende, entra no G4, se mantém lá, pode cair exatamente para uma quinta posição, mas está tudo bem também. Então as coisas poderiam funcionar e vão funcionar agora para uma consolidação, me perdoem, do Bahia no G4. Fazer com que o Tricolor de Aço assuma esse protagonismo que tem se feito há algum tempo, muito tem se falado nisso, muito se tem sonhado. A gente fala assim, olha, o Bahia, ele vai ser G4. Não, o Bahia hoje, ele joga futebol de G4, principalmente dentro de casa, fez muitos bons jogos dentro, fora de casa também, e hoje, na minha opinião, a gente tem futebol de G4. Não tem elenco de G4 ainda. Eu contrataria alguns jogadores, mais 2, para além de Lúcio e Iago. O grande lance será que o Bahia vai estar disposto a buscar o mercado de jogadores que dão, assim, não uma mudança de esquema, mas uma manutenção do mesmo, com uma qualidade similar, ou ele vai buscar no mercado jogadores como, por exemplo, um jogador estilo Oscar, um jogador estilo Biel, para poder mudar a história do jogo quando for necessário. Então é isso que tem que saber, que está na cabeça do Dicene e do Grupo City, e que a gente não consegue perguntar na coletiva, porque volta e meia aparece assunto de jogo que é mais importante. Então, acho que é importante a gente parar para pensar e avaliar essas situações. Essa observação é importante, velho. Eu falei também recentemente em uma das lives que eu acho que é uma posição que o Bahia carece. Porque para mim, o mundo ideal é a gente preservar determinado jogador, porque o calendário é surreal e a gente precisa ter o elenco, ter alternativa, sem necessariamente mudar a característica de jogo. E hoje, quando a gente vai preservar um atleta como o Caio, tem que mudar a característica de jogo, sabe?
Funcionou contra o Atlético Paranaense porque o Atlético propunha algo diferente dentro dos seus domínios. E aí Rezende não tinha que ficar fazendo aquela saída, ele contribuía com o balanço e com a condução e tudo mais, mas não era aquele cara que, como o Caio, ritmava, né? Caio pega a bola e sai distribuindo o jogo com facilidade. E a gente não tem um cara dessa opção. É importante você destacar isso, porque assim, eu não sei como tá Diego Rosa tecnicamente, apesar da temporada boa, porque o nível de exigência lá na segunda divisão da Bélgica é diferente. Eu não sei como tá Diego Rosa mentalmente, psicologicamente, não sei como é que tá a cabeça de Diego Rosa, lá ele. Mas ele faz essa função de Caio, né, de ritmar. E já fez bem no seu início, né, no início da sua jornada, da sua caminhada. Aqui no Bahia nunca conseguiu se firmar e mostrar que realmente podia desempenhar essa função. Mas, enfim, fica aí a indagação de João para o clube, para o Grupo City, para a comissão, porque a gente realmente precisa de um cara para essa posição. Eu até acho que, assim, como você disse, Tassiano jogando como um segundo volante, voltando um pouco mais. Se a gente trouxer realmente, vai trazer, com fé em Deus, o Luciano Rodrigues, já passa a ser um cara que pode atuar com o Everaldo ou com o Tassiano no ataque. E só essa possibilidade de variação já abre essa brecha para que o Tassiano seja utilizado na sua posição de origem, digamos assim, onde ele conseguiu se firmar anteriormente ainda no Grêmio e tal, né? É interessante pensar nessas possibilidades. Se trouxer um outro jogador de lado, eu não sei se vai ser Pulga, se pode ser Thales Magno, também já abre essa alternativa para estar sendo voltar de vez, né, para a posição de segundo, terceiro homem de meio campo. Mas eu acho que realmente a gente precisa, porque é isso. O time é bom para brigar lá em cima. Agora o elenco ainda carece, né, de algumas opções. Eu vou dizer o que eu disse ontem em live. O time, ele é bom até 30ª, 25ª, 26ª rodada. Sabe por quê? Porque os caras vão estourar de lesão. A gente tá com 6 pendurados. Esses caras vão tomar cartão. É irremediável. Contra o Corinthians, não vai ter Gabriel Xavier. Ah, mas o Corinthians tem um ataque com Yuri Alberto e Pedro Raul, não faz medo. Mas é o dia que os caras estão no dia. E aí faz o Deus livre guarde. Então a gente precisa de jogadores para poder rodar sim. Acredito que para rodar e para poder essas coisas funcionarem da melhor maneira, para poder as coisas andarem da melhor maneira e para funcionarem da melhor maneira. É bem isso, Barba. Eu acho que a questão. A gente tem um time. Eu acho que a gente tem 4 ou 5 reservas. A gente não tem um elenco. Sabe? Eu acho que com a volta de Arias a gente volta a ter estabilidade nas duas laterais. Aí, com a chegada de Iago, a gente ganha opções, mas a gente precisa encorpar um pouco mais. A gente tem um time que não é tão encorpado assim. Eu adoraria que fosse. Nós torcemos que seja bem encorpado. Sim, exatamente, né? Então é isso.